Sexta-feira, semana que termina e a gente que vai dando conta na força de Deus. Ainda que os campos não floresçam, nem a videira dê o seu fruto, ainda assim permanecerei em Deus confiando, diz o profeta Abacuque. Não é porque a vida dá toda certo que significa que a nossa fé está boa, mas é porque a gente tem um Deus em quem podemos confiar. A gente tem um Deus em quem a gente pode se lançar mesmo quando venham os sofrimentos. E Deus, Ele fará também as obras dEle, os milagres, as curas, mas ao jeito dEle, do modo dEle. É preciso ter fé viva e continuar em frente. Seja assim o nosso viver em Cristo. Vamos então ao Evangelho de hoje, peçamos a ajuda de Deus, a Trindade Santa, para que a gente entenda cada vez melhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E chamou a si os que ele quis. Já havia muitos discípulos, nós temos visto, muita gente seguindo Jesus. E ele agora está atento a cada um que vai ficando mais próximo e misteriosamente, Deus tem um desígnio misterioso de chamar que nem sempre é possível compreender os porquês. Misteriosamente, ele chama 12, chamou a si aqueles que ele quis. Não sabemos se chamou os mais inteligentes, os mais bem dotados quanto a talentos, quanto a jeito de falar, chamou a si os que ele quis. Então hoje nós estamos vendo que Jesus vai constituir os que serão depois as colunas da igreja, o novo Israel que vai surgindo. O Israel antigo se fundamentava nos 12 patriarcas, as 12 tribos surgiram deles. Agora surge o novo povo da nova aliança e os 12 apóstolos são o fundamento desse novo Israel. E ele chamou os que ele quis, ouvimos aqui, primeiro para ficar com ele e depois para pregar. Detalhes que parecem detalhes, mas que são fundamentais. Ninguém pode pregar o evangelho da vida se primeiro não experimentar a vida. A vida é Cristo. Então deverão primeiro ficar com ele, aprender a estar com Deus, a conviver com Deus, ficar na sua presença. Assim devem ser aqueles que anunciam. Pessoas que têm vivência com o Senhor, pessoas de oração e que vão aprendendo de Deus aquilo que deverão depois anunciar. Eles serão depois testemunhas. João vai dizer no seu evangelho aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram a respeito da vida, do verbo da vida, que é Jesus. Isso nós testemunhamos e damos a conhecer que a vida se manifestou em Jesus Cristo. Eles serão depois testemunhas da verdade sobre Jesus. Escolheu os 12 e continua chamando hoje. Chama a mim, a você, cada um a realizar da melhor maneira o chamado. Uns realizarão o chamado da melhor maneira pelo casamento, sendo bons pais, esposos, mães, esposas. Outros serão chamados à vida religiosa, contemplativa, outros nas instituições que se engajam no serviço dos pobres. Chamará também a serem padres na igreja, rapazes, chamará também a bispos, os ministérios dos diáconos e assim por diante. Mas é preciso então que haja essa liberdade para Deus escolher, continuar escolhendo aqueles que Ele quer. Que ninguém interfira nisso, impedindo que Deus chame. Já pensou se Deus chamar na sua família e você, porque não tem
essa fé que entrega ficar pensando que o seu filho vai sofrer, que não é o melhor futuro, que ser este ou aquele, naquela profissão, vai ser melhor para ele. Você pode estar impedindo o chamado de Deus. Será que não há pessoas que deixaram de seguir o Senhor nesses chamados específicos porque pai e mãe disseram: não, filha, você entrar numa congregação, isso não é para você, no fundo, porque tem medo e não tem segurança no Senhor. A última coisa que quero lembrar, e que no fim está Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu, que ninguém de nós que foi chamado tenha essa confiança de que já estamos prontos. É preciso renovar a fidelidade sempre, porque mesmo aqueles que viveram com Jesus podem um dia o trair, como fez Judas. Que pena, não é chamado pessoalmente pelo Senhor e depois o trai de maneira tão vergonhosa, escolhendo um outro projeto. O projeto de Jesus não servia para suas ambições. Rezemos, meus irmãos. Rezemos pelos chamados que Deus faz na igreja. Senhor, nós sabemos que a igreja é um corpo com muitos membros e que cada membro tem uma função. Senhor, ajuda a igreja a realizar, então, todas as vocações, todos os ministérios. O batismo é a fonte de todas as vocações. Ajuda a igreja a despertar as vocações, ajudando que o chamado, que o próprio Cristo faz, se realize como modo de cada um ser pleno naquilo que Deus o tem chamado a ser. Ajuda-nos a responder com fidelidade cada dia aos que se consagraram serem cada vez mais fiéis, aos que são casados cada dia mais fiéis e assim por diante. Que nenhum de nós traia o chamado recebido. Por Cristo vos pedimos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.